sempre no primeiro segmento do nosso programa. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Para esta quinta-feira, onde ainda o tempo está muito quente, São Paulo teve estado crítico decretado ontem, depois de 3 dias como a cidade mais poluída do mundo, entre as principais capitais. Hoje a coisa está um pouquinho melhor, tem um ventinho. Aí o Alan botou a imagem aí, mas disse que está um pouquinho melhor. Olhando para essa imagem aí, quase não dá teto para pouso, né? Porque não sei, visibilidade está baixa aí. Bom, enfim, ainda temos poluição. Olha lá, o cinza na linha do horizonte, na imagem que fica ali no Parque Vila Lobos, da câmera que fica no Parque Vila Lobos. Diz que vem uma queda de temperatura para o final de semana e uma chuvinha, que eu não sei se já chegou ao seu Rio Grande do Sul aí, vai começar por aí. Parece que vai refrescar um pouquinho, Silmar. Chuva chegando, finalmente. Está terrível, a situação é muito parecida com o que você está vendo aí em São Paulo, embora com um pouco melhor a umidade do ar, mas o céu cinza, aquela fumaça chegando aqui, e com a chamada chuva preta, em algumas regiões mais ao norte do estado, que é a chuva com fuligem, né? Você é uma coisa nunca vista, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. É situação muito complicada, mas está começando a chover e essa chuva deve subir também para a região sudeste, alcançando São Paulo nos próximos dias, o que é uma boa notícia. Tavinho. Caiu aqui também ontem, viu? A chuva de É, fuligem. Caiu por aqui também. assim. Só serve para complicar mais ainda a situação do ar. Vamos lá para os números de hoje. Vamos lá, mercado financeiro, o dólar operando com leve alta de 0,1%, R$ 5,66 é a cotação da moeda americana nesse momento. Mercado de ações com queda, 0,4%, o índice Bovespa na B3. Petróleo opera com alta no mercado internacional, tipo Brent, que é referência para o nosso, subindo 0,8%, 71 dólares e 10 centavos o barril. Mercado de commodities agrícolas, expectativa com a divulgação, agora à tarde, do novo levantamento mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre a agricultura americana e mundial. O mercado fica na expectativa com os números que serão divulgados, isso sempre mexe com o mercado. Nesse momento, grãos em alta na Bolsa de Chicago, exatamente por conta dessa expectativa. Soja sobe 0,4%, milho 0,01% agora há pouco, trigo sobe mais, 1,4%. Arroz em casca em Chicago também com alta, 0,5%. Na Bolsa de Nova York sobe o café, 0,9%. Café como tem sido frequente ultimamente, sempre com preços aquecidos, refletindo preocupação com a safra brasileira, além da safra do Vietnã, os seus 2 maiores produtores mundiais com problemas climáticos afetando a produção. Café arábica sobe 0,9%. O Robusta em Londres, é referência para o nosso conilão, também sobe bastante, 1,3%. Açúcar também com alta, 2,2%. Algodão é outro que está subindo, 0,2%. Na contramão, o que cai é o cacau, mas subiu ontem. Cacau caindo 2,8% e o suco de laranja, menos 0,4%. Boi gordo no mercado futuro na B3 também com queda nessa manhã de quinta-feira, Tavinho. Esses os destaques principais aí com os números da economia e vamos agora para algumas outras notícias. A Conab atualizou a estimativa de colheita de grãos para a safra 23-24, agora de 298,41 milhões de toneladas no último levantamento para a temporada. O atraso das chuvas no início da janela de plantio e a irregularidade climática resultaram numa redução de 21,4 milhões de toneladas de grãos na temporada 2023-24. A perda de produtividade foi de 8% entre as safras. Dentre as culturas afetadas, destaque para a soja. O volume da oleaginosa colhido na safra 23-24 é estimado em 147,4 milhões de toneladas, redução de 7 milhões de toneladas em relação ao período anterior. Outro importante produto que teve consequências do clima registrado ao longo do desenvolvimento do cultivo foi o milho. A colheita total do milho está estimada em 115,7 milhões de toneladas nesta safra, queda de 12%. Para o algodão, a companhia estima a colheita de 3,6 milhões de toneladas, novo recorde para a série histórica da Pluma. O volume colhido para o arroz e feijão também é maior nesta safra quando comparado com a temporada passada. A produção fica estimada em 10,6 milhões de toneladas para o arroz, crescimento de 5,5%. E para o feijão, a safra total estimada é de 3,2 milhões de toneladas, 7% superior à produção de 2022-23.
Já a colheita do trigo, principal cultura de inverno, deve ficar em 8,8 milhões de toneladas, quase 9% maior do que na safra passada. Bem, Silmar, como você vê esses novos números da Conab? Estamos aí em plena crise de calor, tempo seco. Essa safra teve problemas de adversidades climáticas, inclusive aí no seu Rio Grande do Sul. Os novos números estão aí, mas eu acho que o que vem pela frente é que vai trazer depois, daqui a algum tempo, para a próxima safra, as consequências desse péssimo período que nós estamos vivendo, onde o ministro Haddad diz que, inclusive, alta de preços de alimentos por conta da seca não se resolve com impostos ou aumentos de impostos. Pois é, também esses dados da Conab divulgados hoje são o encerramento da safra velha, digamos assim. Nós estamos já entrando aqui na chamada safra nova, que é 24, 25, está começando a ser plantada agora. Portanto, é simplesmente um passar régua aqui da safra velha. E a Conab praticamente não mudou quase nada, que pouca coisa, é uma diferença pequena de 100 e poucas mil toneladas em relação à estimativa que havia sido divulgada já no mês passado. Porque daqui para frente é ajuste fino só. Basicamente só na safra de inverno, no caso do trigo, por exemplo, ainda pode ter alterações, mas a safra de verão acabou, já foi encerrada, já foi toda colhida, está sendo comercializada. Então é só fino, poucas alterações, confirmando aqui uma safra recorde de algodão, até um pouco acima do que vinha sendo previsto no exterior. A produção de arroz também manda quase 600 mil toneladas. De trigo, pouca alteração, na soma. No milho, apenas 100 mil toneladas a mais do que a estimativa anterior. Depois, feijão, uma safra boa, pelo menos até o momento. Tem o fim da colheita agora da terceira safra, pode ter algum ajuste fino. E trigo, a Conab mantém praticamente intacta a previsão que havia feito no mês anterior, 8,8 milhões de toneladas, uma safra que ainda depende da colheita do Rio Grande do Sul, que só ocorre daqui a 2 meses. Ainda muita expectativa com relação ao clima aqui no estado gaúcho. Se confirmado, essa estimativa da Conab é um aumento de 700 mil toneladas em relação à safra do ano passado, que é uma boa notícia. No total da produção, 298,4 milhões de toneladas, não alterou quase nada em relação à estimativa anterior e só confirma a queda em relação à safra anterior, essa sim, por conta do efeito clima que afetou desde o início do ano a produção brasileira de grãos deste ano. Então, os olhos agora todos voltados para a safra nova. A Conab já no próximo mês divulga a primeira projeção para a próxima safra brasileira. Expectativa aqui, né, das consultorias privadas é de aumento de área de arroz e de soja, queda bastante significativa da produção da área de milho, especialmente da primeira safra, que o preço está muito ruim, e feijão, possivelmente, vamos ter aqui uma estabilidade, ou talvez algum aumento, porque o preço do feijão está ficando melhor agora, por conta do efeito climático negativo sobre as lavouras nessa reta final aqui, atrasando, inclusive, o plantio da safra nova. O plantio da safra nova de feijão está atrasado já. Isso pode impactar nas intenções de plantio, mas principalmente no preço, né, também. O feijão ainda pode ser plantado um pouco mais tarde, mas aí o preço já está inflado no mercado por conta do próprio atraso que está acontecendo por conta da seca, que afeta boa parte do país. Ok, tenho um irmão na estrada que está passando lá para o Guarapuava, terra da soja e também do milho, né? E eu mandei uma pergunta aqui se já está caindo uma chuvinha por lá, para saber se a frente fria está subindo mesmo, né? Vamos ver se veio uma resposta aqui. Enquanto isso, o governo brasileiro enviou uma carta à cúpula da União Europeia pedindo que a legislação da lei antidesmatamento não seja aplicada. A alegação do governo é o risco de impactar diretamente as exportações brasileiras aos países da região. O texto é assinado pelos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A legislação europeia, aprovada em 2022, prevê a proibição da importação de produtos originários de áreas que foram desmatadas a partir daquele ano, mesmo em áreas em que o desmatamento é legalizado. O texto inclui 7 setores, sendo a maioria de exportação brasileira para os europeus: café, carne, cacau, produtos florestais, soja e borracha. O governo brasileiro considera que a lei pode ter impacto de quase 15 bilhões de dólares justamente nessas exportações. Então, Silmar, que a ser? É prejuízo, mas aí não importam.
faz o quê? Faz um revide diplomático, dá um voto contra para também algumas importações. Como é que se resolve esse tipo de coisa? Porque pega, inclusive, áreas com desmatamento oficializado ou já desmatadas. É polêmico demais isso. Pois é, também, mas o governo brasileiro tem um argumento novo agora, que está sendo usado exatamente nesse pedido aí de suspensão dessa lei anti-desmatamento, que prejudica a exportação brasileira. O governo brasileiro está pedindo a suspensão dessa lei porque tem uma novidade que está sendo apresentada agora, inclusive nas reuniões do G20, da cúpula que vai acontecer aqui no Brasil, o governo brasileiro apresentando o seu grande projeto de ocupação de áreas degradadas de pecuária. Isso que a gente tem comentado bastante aqui. O Brasil tem um potencial imenso de expansão da sua produção sem precisar derrubar nenhum pé de árvore, basta ocupar as áreas degradadas de pastagem, degradadas ao longo de muitos anos de pisoteio de gado. Essas áreas são praticamente aí abandonadas. A recuperação do solo dessas áreas pode permitir o Brasil dobrar a sua produção de grãos, principalmente soja, milho. A própria pecuária pode ser estimulada aqui em áreas menores, aqui, com cultivo de pastagens, e também a ocupação florestal, prefeito econômico dessas áreas, ou seja, com florestamento. Então, um grande projeto, são quase 40 milhões de hectares de potencial, o Brasil com condições, inclusive, de dobrar sua produção de grãos sem precisar desmatar nada. Então, esse é o grande argumento que o Brasil está usando agora para a União Europeia, para ela suspender essa lei anti-desmatamento, porque não existe mais necessidade de desmatamento. Basta aumentar a produção, inclusive para abastecer a própria União Europeia, ocupando áreas degradadas de pecuária que já estão desmatadas já há muito tempo. Portanto, esse é o grande projeto do Brasil e levando para o Fórum da União Europeia esse projeto para justamente suspender essa lei anti-desmatamento. Recentemente, o governo brasileiro, acho que questão de uns 2, 3 meses, lançou aí um programa onde já está trabalhando para conseguir recursos, não recursos internos do governo, mas externos de investidores, para justamente refazer essas áreas degradadas de pastagem. O ministro Roberto Rodrigues sempre disse, não é preciso mais derrubar nenhuma árvore no Brasil, a gente sabe disso. E eu acho que nesse momento, onde nós temos a confirmação praticamente já estabelecida que temos realmente uma mudança climática e um aquecimento global, já poucos hoje em dia são contra e dizem contrário a isso, é a hora do Brasil dar o pulo do gato, porque já tem as áreas que podem ser reaproveitadas, pode, como você disse, o Roberto sempre diz, e nós também aqui, pode aumentar a sua produtividade por hectare, seja em arrobas de carne, seja em árvores plantadas, em quantidade de grãos retirados, pode aumentar isso com tecnologia e pode dar aí um tapa com luva de pelica em todos esses que são contra essa série de coisas que está sendo feita no Brasil, que estão sendo feitas no Brasil e que nem sempre são bem compreendidas ou são mal divulgadas, mal trabalhadas no ponto de vista, no sentido da informação e do marketing. Enfim, porque nós sabemos aí que grandes áreas produtoras de alimentos no mundo, hoje, em situação desértica ou em situação de baixa produtividade, já foram grandes produtores de alimentos como nós. Quer dizer, então, se você tem que cuidar da terra, cuidar da produção e se adequar ao meio ambiente. E agora o momento é para essa diversidade já confirmada do aquecimento global. Exatamente, Tavinho. E o dado a destacar, na verdade, é que o Brasil é a última grande fronteira agrícola ainda por desbravar, ou seja, é o único país que realmente tem áreas grandes que podem ser cultivadas com alimentos, para a produção de alimentos. Não tem outro país com esse potencial. Então, é importante destacar isso e evitar restrições com relação às nossas exportações, que está acontecendo na União Europeia, porque o Brasil tem essa contrapartida que pode oferecer ao mundo de aumentar a sua produção de alimentos sem precisar nada de desmatamento. Então, esse é o grande potencial, a grande moeda que o Brasil tem na mão agora, que precisa explorar bem até em proteção ao seu próprio futuro, né? Como uma potência agrícola e também como uma potência econômica. É isso aí. A gente volta amanhã, então, com você no primeiro segmento do nosso programa. Lembrando que São Paulo hoje é uma cidade alvinegra. Eu nunca vi tanto corintiano festejando a vitória em cima do seu Juventude aí do Sul e seguindo com a Copa do Brasil. Bom, tinha gente que dizia que o Corinthians tinha que desistir da Copa do Brasil para escapar do rebaixamento da Série A do Brasileirão.
agora assumiu o compromisso de também continuar na Copa do Brasil. Vamos ver. Pelo Brasileirão, pega o Palmeiras domingo aqui no campo do Palmeiras. Vamos ver o que acontece, Silmar. Você falou em alvinegro, pensei que está se referindo à poluição de São Paulo, que está mais negro do que alve, né? Boa, gostei. Realmente. Não, mas é que o alve aí para o Corinthians, os corintianos gostam mesmo da camisa negra, da camisa com aquele símbolo aqui. O branco é só para fantasiar um pouquinho ali, dar uns risquinhos daqui, outros dali. O Corinthians, a camisa do Corinthians oficial, olha lá, está todo mundo vestido de camisa do Corinthians hoje aqui. Os corintianos, claro, os corintianos. Olha só, vamos interpretar corretamente. Silmar, amanhã, sexta-feira, a gente conversa de novo. Abraço. Um abraço, boa tarde, até amanhã. Amanhã.